Aquele vento que soprava no dia do aniversário da minha sogra trazia algo estranho, uma tensão que não condizia com a alegria que costumávamos viver nessas datas. Normalmente nossa casa fervilhava de preparativos, eu correndo entre o mercado e a cozinha, as crianças vibrando com a festa, meu marido brincando e inventando gracejos para animar a todos. Mas dessa vez tudo era diferente. Ele estava sentado à mesa, o rosto fechado, os olhos grudados no celular, respondendo às ligações com monossílabos, como se temesse que eu ouvisse algo. Quando eu me aproximava para oferecer ajuda ou perguntar sobre os últimos detalhes, ele me dispensava com um gesto brusco, como se minha presença o incomodasse. Tentei justificar aquele comportamento, afinal, eram 55 anos, uma data redonda, cheia de significado. Talvez a pressão de receber tantos convidados o deixasse assim, ou quem sabe ele preparava uma surpresa grandiosa para ela. Afinal, já tínhamos escolhido juntos um presente especial, um jogo de louça elegante sonho antigo da sogra, que eu mesma embrulhei com todo o cuidado, amarrando as fitas com esmero. As crianças, por sua vez, capricharam em cartões cheios de corações e flores, desenhados com o carinho de quem via naquela mulher apenas a avó generosa, que sempre chegava com doces e histórias. Mas algo no ar pesava, gelado e opressivo. Ele evitava meu olhar, falava comigo de forma cortante e se isolava em outro cômodo para atender ligações. Eu tentava afastar a desconfiança, repetindo para mim mesma que era só cansaço, que não havia motivo para desconfiar. No fundo, porém, um medo surdo começava a brotar, ainda sem forma, mas persistente. Não imaginava que em poucas horas, ele se transformaria na mais cruel das verdades. O dia da festa amanheceu como qualquer outro. O cheiro de bolo saindo do forno, as crianças correndo com balões, rindo da empolgação de celebrar a avó. Eu me esforçava para manter o ânimo, embora uma ansiedade teimasse em me acompanhar. Arrumamos a mesa, cortamos as frutas, dispusemos os copos. Tudo parecia perfeito, como em qualquer celebração familiar. Eu me convencia, é só impressão, não inventa problemas onde não existem. Quando os convidados começaram a chegar, a casa se encheu de risos, abraços e presentes. Minha sogra entrou radiante, vestida em um novo vestido, recebendo cada homenagem com a pompa de quem sabia do próprio valor. Seus olhos, porém, encontravam os meus com um brilho frio, quase inquisidor, como se ela soubesse de algo que eu apenas pressentia. E então veio o momento dos brindes. Meu marido se levantou, copo em mãos, a voz solene, mas com um tremor quase imperceptível. Mãe, começou. Hoje é um dia especial para você. Pensei muito no que poderia ser o presente mais significativo. Flores ou louças são detalhes. Quis dar algo que realmente importasse, felicidade, tranquilidade e liberdade. Fez uma pausa dramática. A partir de hoje, este apartamento é seu. Só seu. Os aplausos irromperam. Alguns convidados se levantaram, emocionados, enquanto outros murmuravam admiração. Eu, porém, congelada, senti aquelas palavras como um soco no estômago. A casa onde criávamos nossos filhos, onde eu dedicara anos da minha vida, onde cada canto guardava memórias, havia se tornado um presente. Meu coração disparou, as mãos gelaram. Olhei para ele, buscando um sinal de que aquilo era uma piada, uma encenação, mas seus olhos eram sérios, implacáveis. Naquele instante, entendi, ele não preparava uma surpresa para ela, mas uma sentença para mim. A mesa ainda estava farta, os brindes ecoavam, mas dentro de mim uma tempestade se formava. Segurei o copo com força, incrédula, enquanto o mundo parecia desabar. Os convidados riam, brindavam, e eu me sentia uma estranha na minha própria casa. Ele, como se nada tivesse acontecido, servia mais vinho e contava anedotas da infância, arrancando gargalhadas. Até que de repente virou-se para mim e disse, baixo, mas com uma firmeza cortante, arrume suas coisas. Hoje mesmo. Eu fiz minha escolha. Fiquei paralisada. Você está falando sério? Esta é a nossa casa. Nossas crianças estão aqui, balbuciei. Ele afastou minha mão como se fosse um incômodo. Já decidimos com a minha mãe. Não há mais espaço para vocês. A casa é dela agora. Saia. Foi como se algo dentro de mim se partisse. As crianças, sem entender, apertaram-se contra mim, assustadas com minha expressão, minhas lágrimas. Minha sogra, a poucos passos, observava tudo com os lábios apertados em um sorriso fino, os olhos brilhando com uma vitória fria. Não disse uma palavra. Não precisava. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer discurso, como se assistisse, finalmente, ao desfecho de um plano longo e calculado. Tentei apelar, lembrando dos anos juntos, da família que construímos, do amor que juramos. Você está destruindo tudo, gritei. Ele apenas deu de ombros. Você é forte. Vai superar.
e virou as costas, como se eu já não existisse mais. Naquele momento compreendi, o homem em quem eu confiei, que deveria ser meu porto seguro, havia se tornado um estranho. A festa, cheia de risos e abraços, transformará-se no meu pior pesadelo. A noite caiu fria. Sentada em um banco do parque próximo, com as crianças abraçadas a mim, eu tentava transmitir uma segurança que não sentia. Meus lábios tremiam, meu corpo estremecia de humilhação e medo. Olhava para as janelas daquele apartamento, onde passei uma década, onde investi sonhos, suor e carinho, e entendia. Para eles, eu nunca passei de uma sombra temporária, alguém que poderia ser apagada com um simples gesto. O celular, mudo, parecia me acusar. Em desespero, escrevi para irmãs, amigas, colegas. Uma a uma, as respostas começaram a chegar. Vou buscar vocês, posso ajudar com um lugar para ficar. Percebi então que, embora meu mundo tivesse desmoronado, havia ainda quem me estendesse a mão. Ergui a cabeça, enxuguei as lágrimas e disse aos meus filhos com uma firmeza que não sabia que tinha: isso não é o fim. Vamos começar uma nova vida, onde só teremos espaço para quem nos valoriza de verdade. Passamos a noite na casa de uma amiga. No dia seguinte, com uma determinação que nem eu mesma reconhecia, procurei uma consultoria jurídica. Nos primeiros dias me senti não como vítima, mas como uma mulher disposta a lutar. Semanas depois, com a ajuda de uma advogada, protocolamos os papéis para a divisão de bens e a guarda das crianças. Meu ex-marido, que achava ter garantido o presente perfeito para a mãe, levou um choque ao descobrir que o apartamento tinha meu nome também. Quando voltei lá meses depois com a decisão judicial em mãos, minha sogra me recebeu com um olhar carregado de ódio, mas entrei com a cabeça erguida sem medos. Sabia que dali em diante, ninguém mais ditaria meu destino. As crianças correndo pelos cômodos familiares, eu senti algo novo arder no peito. Força. Uma força que não veio da derrota, mas da certeza de que, naquele momento, seu presente havia me dado a maior liberdade possível. Perdi o marido e as ilusões que carregava. Mas ganhei algo muito mais valioso, a confiança em mim mesma e um caminho novo, onde só cabem aqueles que merecem estar ao meu lado. Um caminho que meus filhos e eu trilharemos sem olhar para trás, sem espaço para quem nos traiu, nos diminuiu ou tentou nos convencer de que éramos menos do que merecíamos. A felicidade não será mais refém de promessas vazias ou de mãos que, em vez de acolher, empurraram para o abismo. Agora cada passo nosso será dado com a leveza de quem sabe que o futuro não pertence àqueles que ficaram no passado. Seremos felizes não apesar deles, mas porque nos libertamos. E essa alegria pura, genuína, sem sombras de dúvida, será o nosso maior ato de resistência. Eles terão que conviver com a imagem do que perderam, enquanto nós, finalmente viveremos o que sempre deveríamos ter sido, donos do nosso próprio sol.